Paz do Senhor. Hoje vamos dar mais um início aqui no vídeo. Vou falar do acontecimento que aconteceu dentro da minha família. Eu digo assim, minha família não é assim, esposo e filhos, não. Tô falando família assim, em geral. Meus irmãos, meus pais. Então aconteceu uma certa vez essa situação na minha casa e tem coisa que a gente passa na nossa vida entre família que jamais você imagina que isso poderia acontecer dentro do nosso lar, né? Porque é onde a gente tem que ter mais confiança entre a nossa família, né? Nossos familiares. E jamais a gente imagina que uma situação dessa venha acontecer com a gente. A gente vê casos por aí, mas dizer assim, partir para a nossa família, a gente nunca acha que vai acontecer isso com a gente, não é isso? Então aconteceu uma certa vez, eu tinha acabado de ter a minha filha primeira, a minha primeira filha. Eu tinha chegado do hospital naquele dia, né? Eu tava com 3 dias que tinha ganhado ela, aí eu já tava, aí eu tinha chegado em casa. Então, o meu irmão, um dos meus irmãos, não é o meu irmão mais velho não, ele é o terceiro irmão. Ele chegou para mim, aí disse assim, madre, porque naquele tempo, quando a pessoa não tem um conhecimento da Bíblia, né? Aí a gente, digamos que o que a gente aprendeu, né? Vem dos avós, dos pais, então eu não era evangélica, né? Então eu era madrinha do filho dele mais velho. Aí ele chegou, madre, compra minha casa, que eu quero sair dali. Aí eu disse, mas por que quer vender a casa? E uma que eu também não tenho tanto dinheiro assim para comprar a sua casa, não. Não, o que você tiver, a gente faz negócio. Aí você quer sair dali por quê? Não, não tô aguentando mais. Ele disse que não aguentava, era os sogros dele, que ele morava e o sogro morava nos fundos, digamos assim, da casa, né? E disse que era aquela contenda terrível entre eles lá. Sabe aquelas famílias que você fica dizendo assim, misericórdia, todo dia tem confusão? Era assim a casa dos sogros dele, né? Então ele queria sair dali, queria ir embora. Aí, mas rapaz, vai vender a sua casa aí. Compra, senão não vou querer não. Não, mas compra, ficou naquela peleja, compra. Eu disse, não vou comprar não. Aí ele foi-se embora. Quando pensa que não, assim, antes dele ir embora, ele ficou de joelho, me implorando para comprar essa casa dele. Aí foi embora, né? Aí chegou a esposa dele, que é a filha desse, claro, né? É filha lá do sogro dele. Aí pelejou lá comigo também, se pôs de joelho também para eu comprar. E essa situação estava acontecendo na casa dos meus pais. Eu não estava na minha, eu estava na casa dos meus pais. Porque eu tinha acabado de ganhar a neném e eu ia passar o resguardo lá na casa dos meus pais. E minha mãe e meu pai estavam vendo toda essa situação. Eles se pondo de joelho, pelejando para me comprar essa casa. E eu não aceitei. Aí passou mais um pedaço, aí vieram os dois, né? Tanto ele como ela, imploraram mais uma vez para eu comprar essa casa deles, pelo amor de Deus. Aí eu disse, olha, o dinheiro que eu tenho aí, eu disse tanto, né? Tenho tanto lá na caixa. E eu tinha acabado de comprar um som grandão. Aí ele disse, pronto, pois me deu o dinheiro que tá lá na caixa. Eu dei até o cartão. A última vez que eu vi esse cartão foi na mão dele. E ele levou o som. Aí sim. E não passou, não foi lá no cartório passar a documentação? Ainda não, porque ele disse assim, não se preocupe com isso não. A senhora está de resguardo, chegou agora do hospital, não precisa escorrer agora não. Depois eu vou para Sobradinho, que eu vou plantar tomate, o dinheiro era para isso. Eu vou para Sobradinho, plantar tomate, e quando eu voltar, aí a gente passa a documentação para o seu nome. Eu confiei. Como é que não ia confiar, né?
no seu próprio irmão de sangue. Não era, digamos, um irmão da igreja. Não, era um irmão de sangue. Aí, bem, passou, né? Ele foi, pegou, foi-se embora. Passou algum tempo, ele voltou. Ele voltou e não ganhou dinheiro da roça. Aí ele chegou assim para mim e disse assim: olha, eu quero a casa de volta. Aí eu disse: como assim a casa de volta? Ele disse: eu quero a casa de volta, que eu não ganhei dinheiro e eu não vou ficar no meio da rua com meus filhos, porque ele tinha 2 filhos na época. Eu não vou ficar com meus filhos na rua. Aí eu disse: tá certo, então você me deu o dinheiro de volta e o som do jeito que estava novinho, sem você tocar. Aí eu lhe dou a casa. Não, nem vou dar dinheiro de volta, que eu não ganhei nada de dinheiro lá, e nem vou dar som, e eu quero a casa. Ela disse: pois eu não vou dar não. Eu disse: você vai me dar, porque eu não passei nada pro seu nome e não tem nada comprovando que eu comprei. Aí eu disse: ah, é? Pois eu vou procurar meus direitos. Ele disse: pode procurar seu direito, mas você não tem direito, porque não tem nada assinado. Aí eu fui, e isso era um dia de feriado. Era um feriado de Dia dos Mortos, não é? Parece que é dia 2 de novembro. Mas eu sei que quando foi no dia 3, olha o tempo que passou. Olha, a minha filha nasceu dia 9 de dezembro. Quer dizer que já estava quase com um ano, né? Que ela nasceu dia 9. Eu cheguei lá, digamos, dia 11, né? Que foi com 3 dias. No dezembro, quer dizer que no dezembro já ia fazer um ano que a gente tinha feito essa transação dessa casa. Aí, enfim, aí eu disse que no outro dia eu fui lá na pequena causa, né, no fórum, e dei uma entrada para procurar meu direito. Enfim, quando chegou o dia da audiência, aí eu falei com meus pais, eu disse assim: pai, o senhor vai comigo porque é o senhor que estava testemunha aqui, que eu paguei. Aí meu pai fez uma coisa que eu lembrei, sabe de quem? De Davi. Teve uma situação na família de Davi. Claro que a situação é diferente. Eu estou falando do tipo de julgar a causa, tá entendendo? Porque essa história está no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Aí você pode ler aí na sua Bíblia, que você vai ver essa história. O que aconteceu? Que teve o filho de Davi, o Amon, se apaixonou por a irmã chamada Tamar. E ele estava loucamente apaixonado por ela, por a irmã. É minha irmã, mas é irmã, que é filha do mesmo pai, né? Só não era da mesma mãe, mas é irmã. Então, ele se juntou com um primo dele e disse assim: o que é que eu vou fazer para conseguir a irmã? Ele estava apaixonado, né? Aí o primo deu um conselho: tu finge que tu tá doente e pede ao seu pai para ela vir fazer uma comida que você só quer comer se for por ela, feito por ela. E assim eles tramaram, né? Falou pro pai que estava doente e queria uma comidinha feita por a mão da sua irmã. E assim foi, aconteceu. Ela foi, preparou a comida. Quando foi para dar para ele, quem disse que ele queria comida? Ele queria era ela. Então, o que ele fez? Expulsou os empregados dali, trancou a porta e forçou a irmã. Tá entendendo? Ele violentou a irmã. Depois que ele terminou o ato, jogou a bichinha para fora. Tá entendendo? Aí eu quero dizer o quê? E o que foi que o pai fez? Nada. O pai, Davi, não fez nada em questão dessa situação. Aí onde eu digo que é parecido. Porque meus pais também sabiam. E ele disse assim, meu pai disse assim: não, minha filha, eu não vou me envolver com isso não, porque os dois são filhos. Olha, uma coisa eu digo para vocês.
Eu sou mãe de 6 filhos. Tenho 5 filhas e um filho. Mas eu não quero saber porque são meus filhos e um erra contra o outro e eu vou ficar, não, eu vou ficar neutro, né? Vou ficar neutro porque são todos meus filhos. Não, eu tenho que ser justa. Quem tá errado, depois eu digo que você tá errado. E se tiver certo, eu também digo que tá certo. Mas ficar sem tomar partido de quem tá certo e quem é errado, não. Enfim, meus pais não foi, né? E como meus pais não foi quem estava lá no momento dessa transação, só foi eu e na época era meu primeiro esposo, né? Só foi eu e ele. Quando a gente chegou lá no fórum, aí eles já estavam lá, tava lá meu irmão, a esposa, a irmã dela e a sogra dele. Estavam tudo lá. E isso rindo da gente, porque só chegou eu e o esposo, né? A gente sentou lá no banco e ficamos lá esperando para a nossa vez. E eles lá fazendo risadinha, sabe? Debochando da gente, porque eles estavam em 4, né? E nós só tava nós 2. Enfim, aí quando chegou a hora de a gente entrar lá na sala, aí perguntou quem era o réu e quem era o acusado, aí a gente levantou a mão, aí eles todos levantaram para entrar e disse, não, só vai entrar aqui o réu e o acusado. Enfim, aí só entrou quem? Eu e o esposo, e ele, meu irmão e a esposa dele. Aí a gente entrou. Cada um sentou num lado, né? Nós dois sentamos, meu esposo sentamos de um lado e eles dois sentou do outro. E o promotor, era o promotor que estava lá. Não era nem o juiz. Porque a causa só ia por juízo depois que se a gente, entre nós lá, não entrasse em acordo. Mas se entrasse em acordo, aí resolvia lá mesmo. Enfim, aí sentamos. Aí quando o promotor, olha, o que eu acho interessante, como Deus é tão maravilhoso na minha vida. Veja, eu mesmo não sendo evangélica, mas o Senhor é justo. Como a Bíblia diz que ele não faz exceção de pessoa, ele julgou a minha causa. Por que ele julgou a minha causa? Porque quando a gente sentou, que o promotor fez uma pergunta, quer dizer que ela comprou a casa e o senhor não quer tomá-la de volta. Aí meu irmão abriu a sua própria boca e disse assim, mas eu não assinei nada, então não é válido. Aí ele disse, quer dizer que ela lhe pagou. Mas como não foi assinado nada, aí você acha que não é válido, né? Aí ele disse, pois você está enganado. Ele fez até assim, uma comparação lá. Olha, se eu pegar o meu dinheiro e botar debaixo de uma pedra, foi assim que ele usou, viu? Se eu colocar debaixo de uma pedra e quiser deixar lá passar a vida toda, eu posso fazer isso. E quem é que me pede se eu estou deixando de botar no banco e correr juro ou não? Pois, aí ele disse, tá vendo esse... Aí tinha 2 policiais assim em pé. Olha, minha senhora, comigo. Se você quiser, agora mesmo ele vai para a cadeia. Você quer? Aí eu fiquei pensando, disse, não vou querer não, sabe por quê? Porque ele tinha 2 filhos pequenos, né? Então, eu não queria que ele fosse para a cadeia, mesmo para passar um tempo para ele aprender, mas não. Eu fiquei com pena do meu sobrinho. Eu disse, não quero isso não. Então vamos fazer um acordo. Ele, o promotor, sugeriu esse acordo. Disse, qual é o tipo de acordo? Você quer tanto essa casa, não é? Então você vai fazer o seguinte. Hoje mesmo você vai comprar uma geladeira para ela. Ele nem me perguntou se eu queria, qual é o móvel que eu queria dentro da minha casa. Ele mesmo foi que sugeriu. Hoje mesmo você vai comprar uma geladeira para ela no valor de R$700 naquela época. Eu vejo há quantos anos atrás. Isso já era no que? 1996. Não é isso?
700, uma geladeira de R$ 700 naquela época era uma geladeira boa, digamos que hoje era uma geladeira de 4.000, 5.000, não é isso? Enfim, aí sim, e 34 parcelas de R$ 134. Veja, era muito dinheiro. 34 parcelas de... E outra coisa, todo final de mês, aí marcou lá o dia 30. Você não vai dar a quantidade do dinheiro na mão dela, não. Você vai trazer aqui, ela vem pegar aqui. Aí ficou tudo certo. Você não concorda? Eu disse, concordo. Eu sabia que ele não ia ter, né? Aí eu concordei. Pronto, fomos embora. Quando a gente saiu lá fora, eles pareciam um flash. Eu nem vi mais a cara de ninguém, nem de meu irmão, e nem da família da mulher dele. Cadê? A gente não ia comprar a geladeira? Quem disse que nem comprou geladeira e não apareceu? Aí quando chegou o dia 30 do próximo mês, eu fui lá. Na esperança que eu achava que o dinheiro ia estar lá. Ele ia estar com esse dinheiro lá, né? Enfim, cheguei lá, não tinha dinheiro nenhum. Aí fui o segundo mês, também não tinha dinheiro nenhum. Então eu parei de ir atrás. Tava perdendo meu tempo. Aí passou. Quando foi um dia, aí ele chegou lá em casa. Nessa própria casa que era dele, né? Que é, agora eu digo que é a minha casa, porque eu não paguei. Aí ele chegou assim, disse assim, comadre, nem pediu desculpa, viu? Eu digo desculpa que é mais fácil do que pedir um perdão. Nenhuma desculpa ele pediu. Aí ele chegou assim, comadre, eu tô passando por um aperreio lá na minha casa, não tem, tô sem comida e até o gás acabou. Não tem como a senhora comprar um gás para mim e fazer uma feirinha lá no Seu Manel? Lá o Seu Manel é o mercado que ele tinha. E lá olha, graças a Deus, aonde eu vou morar, onde eu ando, eu sempre procuro, digamos, não é um arrumo. Eu encontro pessoas que têm confiança em mim. Se eu for precisar de comprar fiado, um gás, eu compro. Se for para comprar uma feira, também compro. Era lá, isso era lá em Petrolina. E aqui também, se fosse preciso, tudo isso, eu também tinha. Por quê? Porque pessoas que andam direito, que pagam certo, eu acho que a pessoa vê logo na cara quem é pessoas corretas, não é isso? Enfim, agora eu faço uma pergunta para você. Você passou todo por essa situação. Você teria a coragem de ceder o seu nome para ele fazer essa feira? Sim ou não? Deixa alguém aí, pelo menos uma pessoa aí no comentário se deixa ou se fazia ou não. Enfim, aí eu fui lá no mercado, aí eu cheguei lá para seu Manel e disse assim, seu Manel, pode liberar aí a feira para ele e passar o gás também para ele, viu? Aí ele disse assim na frente do meu irmão, olha, eu só vou fazer isso porque é ela que tá me pedindo, viu? Ela que tá falando que vai botar no nome dela, esse daí eu confio. Agora, se fosse você para chegar aqui, querer comprar fiado, você não levava nem uma bala. Aí eu dei uma risadinha, pode deixar, seu Manel, pode botar aí. Aí, enfim, ele fez a compra que ele queria e comprou o gás, né? Trocou lá o bujão dele. Aí sim, aí ele disse assim, ó, quando eu receber o pagamento, eu venho lhe pagar, viu? Aí, isso foi meu irmão que dizendo comigo, né? Eu disse, tá certo. Enfim, aí chegou o dia do pagamento, realmente, ele trouxe o dinheiro e pagou. Mas eu queria saber de você, se você faria isso ou não. Eu fiz, mesmo não sendo nem evangélica, mas meu coração foi sempre esse. Independente de maldade que fez, o que não fez, eu faria de novo. Tenho essa não. Porque foi assim que Jesus nos ensina, né? Ele disse que a vingança pertence a ele. Não cabe a mim me vingar da situação, não. Se eu fizesse isso, eu estava me tornando igual a ele. Então, eu, eu sou esse tipo de pessoa. Amém? A paz do Senhor para todos. E sim, aqueles que não se inscreveu, se inscreva,
Deixa o like aí, gente. Compartilhe para, pelo menos, cada um de vocês que me assiste, compartilhar com outra pessoa, me ajudar aí meu canal a crescer. Eu agradeço e até a paz.